de começar o nosso encontro. E hoje vamos falar sobre o segredo da felicidade. Como nós falamos anteriormente, tudo foi escrito por parábolas, contos, né? Para que o homem não pudesse desvirtuar a verdade. E por isso que foi feito dessa forma. Na nossa reunião passada, nós conversamos sobre isso, né? E hoje nós temos outra história aqui para que a gente possa desvendar esse segredo. E ela começa com o segredo da felicidade, né? É um conto da sabedoria. Conta uma antiga história grega que os deuses tinham muito medo de que o ser humano fosse perfeito, pois, se assim fosse, não precisariam mais deles. Olha que coisa sutil, né? Se nós nos achamos perfeitos, para que nós vamos precisar dos deuses, né? E isso conta essa história. Decidiram se reunir para saber o que fazer. O mais sábio dos deuses disse: vamos dar ao homem tudo o que pudermos, menos o segredo da felicidade. Mas se os humanos são tão inteligentes, vão acabar descobrindo esse segredo também, disseram os outros deuses em coro. Vamos esconder então a felicidade deles no lugar onde eles nunca vão achar, dentro deles mesmos. Então, essa é um conto da sabedoria para que a gente possa ampliar a nossa mente nessa relação com o homem e o Deus, e os deuses, né? Que a busca que nós fazemos dos deuses pode refletir sobre isso, é sempre em busca da nossa tranquilidade, da nossa paz de espírito. Nós sempre estamos pedindo a eles esse momento em nossas vidas. Por isso que eles, inteligentes, né, que foram, esconderam a felicidade do homem para que ele continuasse procurando os deuses. E há 5.000 anos isso acontece, né? O homem fica em busca dos deuses para se adequar à felicidade. Mas os sábios, por sua vez, eles percebendo essa movimentação dos deuses, eles começaram a procurar uma maneira, uma forma de buscar a felicidade, né? E descobriram que o homem ele pode buscar a felicidade usando 3 sentimentos, né? Que é o pessimista, o otimista e o realista. Se vocês acompanham as redes sociais, vocês podem perceber que todos eles falam em 3 momentos, né? O amor, a tristeza, a busca, sempre estão colocando 3, a gente chama de energia, para que você chegue na sua felicidade. Por quê? Porque isso se forma uma tríade. Nós já conversamos em algumas reuniões sobre isso. Tríade é trindade, né? Para quem é do cristianismo, nós estamos falando aqui do Pai, Filho, que é o Jesus Cristo, né? E o Espírito Santo. Então, sempre os sábios buscaram essas 3 forças para que o homem buscasse a sua felicidade, porque uma força só, o homem não teria condições de sentir a felicidade. E se nós olharmos o que acontece nesse planeta, é exatamente isso, não existe nada de energia estável, né? Tem o Sol, tem a Lua, tem os planetas, depois você tem a primavera, o verão, o outono, sempre está mudando a energia nesse planeta. Ela não é constante. E qual o entendimento do homem? É que ele acha que ele ficando onde ele está, ele vai ser feliz. Só que
as energias, elas têm uma velocidade, nós já também conversamos sobre isso. E essa velocidade, com o tempo, ela vai perdendo a força. E o homem fica nessa velocidade e fica estagnado e não consegue seguir para frente. Então, quando os sábios idealizaram a Trindade, né, eles descobriram que dessa forma, revezando as forças, o homem chegava na felicidade, ou tinha a sensação de ser feliz, porque a felicidade você não chega, a felicidade é uma sensação, né? Você não cria felicidade, você não guarda a felicidade, você não idealiza a felicidade. A felicidade é uma sensação, é uma sensação de paz de espírito. E nisso, o que eles fizeram? Eles fizeram as três forças que mais envolvem o ser humano nesse planeta, que é o pessimista, o otimista e o realista. Se vocês buscarem as passagens, né, nas nossas vidas, uma hora nós somos pessimistas, né, não acreditamos naquilo que somos, outra hora somos otimistas demais, e quando a gente é otimista demais, a gente acaba se expondo. E quantas frias nós entramos por ser otimista, por acreditar naquilo que as pessoas estavam falando. E quando nós vemos, nós fomos literalmente enganados. E aí os sábios pegaram essas três energias e colocaram juntas. Então, um momento você vai ser otimista, no outro momento você vai ser pessimista, e no outro momento você vai ser realista. E por que eles usam isso? Porque a velocidade, né, ela vai perdendo a força. Então, você quer ser otimista, você vai ser otimista, você vai ser otimista, e se você perceber, esse otimismo, ele vai perdendo a força. É natural, natural do planeta. Aí você, de repente, do nada, você vira otimista, porque a própria natureza assim faz. Aí, de repente, do nada, você acaba sendo realista. E assim, essas três forças agem sobre nós. O que os sábios eles fizeram? Eles começaram a colocar, a introduzir nas religiões essas três forças, né? Então, todas as religiões que foram idealizadas todos esses anos, eles criaram essas três forças, né? Para que o homem, sem perceber, buscasse a sua felicidade, uma vez que os deuses, né, esconderam a felicidade dentro de cada um de nós. A felicidade está dentro de cada um de nós, mas sempre nós estamos olhando para fora, buscando, ou consumindo alguma coisa, achando que consumir a gente vai, né, suprir essa nossa felicidade, ou a gente reúne a família, pensando que reunindo a família isso vai suprir a nossa felicidade. A gente sempre está buscando externamente algum momento para que a gente possa ter essa felicidade. E essa felicidade que os deuses, né, esconderam muito bem, ela está dentro de nós, ela já está em nós. O que nós precisamos é fazer com que essa felicidade ela se movimente dentro de nós. Então, quando nós temos uma sensação de tranquilidade, de paz de espírito, uma sensação que tudo vai dar certo, e porque eu já falo várias vezes, por que não haveria de dar certo, né? A gente está tendo um momento de felicidade. Então, nós sempre fomos ensinados a buscar a nossa felicidade externamente, né? Olha, seja uma pessoa educada que você vai ser feliz, seja uma pessoa que tenha dinheiro que você vai ser feliz, sempre seja um bom estudante que você vai ser feliz. Sempre colocaram culturalmente em nós
que a buscar externamente a felicidade. A oração mais conhecida, né, o Pai Nosso, né, ele fala, Pai Nosso que estás no céu. E nós ficamos olhando, né, para cima, que é o hábito, buscando o Pai no céu. E o Pai está dentro de nós somos o Pai, a energia está dentro de nós. E os deuses fizeram isso muito bem feito, né, exatamente para que a gente não deixasse de buscá-los. Olha como a coisa é bem sutil. Então, nós vamos começar a prestar atenção no que fazem com que a gente fique buscando as coisas. Qual é o cheirinho, né, que soltam para nós sempre ficarmos buscando a felicidade fora de nós. Então, isso já foi feito pelos deuses. Então, os deuses, eles criaram tudo isso. E aí, o que nós temos aí, né? Nós temos toda essa questão para ser estudada. Se a gente olhar esse pessimismo, o pessimista, o otimista e o realista, a gente tem já culturalmente que o pessimista, ele é uma pessoa triste. A gente pensa que o otimista é uma pessoa feliz. E a gente acha que o realista, ele tem atitude. Não necessariamente. Eu conheço muitos pessimistas que não se acham pessimistas, eles se acham cautelosos. É aqueles que param para pensar. Então, mas culturalmente, são chamados de pessimista. Já o otimista, eu também não vejo otimistas felizes. Eles sofrem da mesma maneira que, aspas, o pessimista. Todos são ao mesmo nível de entendimento. Todos são. Não há nenhum melhor que o outro. A pessoa que a gente acha que é otimista, é como eu falei, muitas vezes nesse otimismo, ele entra em muitas frias, né? Ele acaba acreditando, lembra do comprando gato por lebre? Porque no otimismo dele, ele acha que ele vai chegar aonde ele determina. E o pessimista propriamente dito, ele é uma pessoa que está buscando, assim como o otimista e assim como o realista. Imagina, o cara que realiza, né, ele se torna uma pessoa mecânica, porque ele vai mecanicamente fazendo as coisas, ele não para pensar. Então, no estudo do comportamento humano, né, esse que é chamado de realista é aquele que faz, ele se torna mecânico, porque ele vai fazer sem consciência, ele vai fazer mecanicamente, ele abre aquele manual de instalação e vai apertando os parafusos. Ele não para pensar como foi feito aquele móvel, vamos dizer assim, tá? Ele vai apertando o parafuso, e hoje são pessoas mecânicas. Hoje são pessoas também, aspas, infelizes. Ah, não, porque ele vai lá, resolve tudo, tal, não sei o quê. Não, não é feliz. Por quê? Porque ele não para pensar. Então, o que os sábios, na sua busca, nos seus estudos, eles colocaram assim, olha, então nós vamos assim, nós vamos fazer com que o homem utilize essas três forças simultaneamente. Então, o homem, para que não fique nem pessimista, nem otimista, e muito menos realista, porque nada dessas três forças vai levar o homem à felicidade. Então, os sábios, eles idealizaram a tríade, né? Que são três forças atuando ao mesmo tempo. Quando nós estamos no nosso dia a dia, ler um livro é bom. Você está aprendendo, lendo, tomando conhecimento. Mas chega um certo momento, você tem que se mexer. Então, de repente, você fazer uma caminhada,
né? Você fazer alguma atividade manual, vai fazer com que tudo que você leu, ele comece a se transformar quando você entra nessa outra força. E o seu otimismo, aspas, vai fazer com que você se sinta bem, porque você está realizando uma força. Então, as três forças têm que ser usadas. Os deuses, quando eles esconderam a felicidade, eles esconderam de uma forma que o homem realmente, até hoje, não consegue sentir a felicidade. Ele sempre está buscando externamente o que pode suprir isso. Então, o que nós temos que trabalhar aqui são essas três forças. Sempre ser, eu não digo pessimista, mas ser cauteloso. Quando a gente está se envolvendo em alguma coisa, nós temos que colocar o pé para trás, principalmente na época de hoje, né? Na época de hoje a coisa está tá pegando, né? E colocar o pé para trás e falar assim, opa, será que isso é para mim? Será que isso me interessa? Será que isso vai valer a pena? Quando você passa por esse momento, você vai entrar no mundo do otimista. Otimista é aquele que começa a olhar se as coisas realmente podem acontecer. Então, você aqui viu tudo cautelosamente, você mapeou todas as possibilidades, e o otimista vai começar a colocar em ação como fazer esse momento. Esse é o otimista. E aquele que vai colocar a mão na massa é aquele que é o realista. Então, nós temos que ter essas três pessoas, três momentos dentro de nós. Não adianta só a gente ser cauteloso. Essa força da cautela, ela vai perdendo a força. E você pode entrar aí, sim, do pessimismo, porque você se instala ali. E do pessimismo, aí, como dizem os senhores aí da, da mente, né? Você tem a tendência aí, então, a ser uma pessoa totalmente triste, né? E aí vai ficar à mercê dos remédios, né? Então, não pense que ser cauteloso não vão rotular, né? Que nós sejamos pessimistas. Não, nós somos cautelosos. Nós temos que mudar essa verbalização, né? Nós temos que tirar essa palavra pessimista de nós. Nós temos que apagar da nossa mente essa palavra e colocar na nossa mente cauteloso. Quando nós encontramos um ente querido, que até então nós tínhamos essa visão dele, nós temos que parar e falar assim, não, você não é pessimista, você e você internamente. Essa barreira que você colocou dentro de você, de achar que aquela pessoa, seja lá quem for, é pessimista, você está criando uma barreira dentro de você. Então, uma maneira de você tirar essa barreira é você entender que ela é cautelosa. Então, é uma pessoa que para pensar. É uma pessoa que talvez ela não é uma pessoa que vai fazer a coisa de imediato. Não, ela vai parar para pensar. E olha, eu vou dizer para vocês, eu deixei muito de ser pessimista, entrei muita fria. Depois que a gente entra, a gente foi, e aí para resolver depois é uma mão de obra. E puxar a orelha e falar assim, não, você não foi cauteloso, você foi no ímpeto, você foi no conto do vigário, como a gente fala, né? E realmente a gente vai. Então tem que parar, respirar fundo, tá? E mapear o que está sendo feito. Colocar em execução, você vai ser rotulado de otimista. Esse nome otimista também, precisa tomar cuidado, porque a pessoa ela vai virar. Tinha um nome aqui que eu coloquei aqui, ele vai ser
uma pessoa que vai entrar no estado emocional, né? Que ele não vai dar mais conta do que ele está fazendo, porque ele fica muito querendo fazer. E no querer fazer, né, ele perde o tempo e o espaço. Então, quando nós estamos falando aqui do pessimista, do otimista e do realizador, nós estamos falando dessas três forças, e essas três forças estão dentro de nós. Nenhuma dessas forças é exclusiva de ninguém. Não é que um nasceu otimista, outro nasceu pessimista, outro nasceu realizador. Essas três forças estão dentro de nós. E nós temos que equilibrar essas três forças para que a gente faça as realizações. E pode ter certeza, eu não creio que nós vamos ter uma sensação de felicidade, mas nós vamos ter uma sensação de sucesso. Porque nós falamos aqui, quando nós criamos uma expectativa, nós já queremos determinar o resultado daquilo que estamos fazendo. Expectativa é isso, é você determinar o resultado que nós estamos fazendo. Quando você tem uma motivação, essa motivação te leva a você a se movimentar, independente do resultado que seja. Quando você começa a trabalhar com essas três forças, você deixa de ter expectativa, porque você tem a informação que uma força vai sustentar a outra, e os resultados serão aqueles já programados para as nossas vidas. Então, nós temos que entender isso. Hoje nós criamos expectativas, né? Esse mundo nos traz fazer, né, que a gente tenha expectativas. Mas nós temos que acabar com isso dentro de nós e nós temos motivação. A motivação é que nos leva a viver, não são as expectativas. Imagina, se a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo, imagina nós queremos saber, ficar querendo que o que nós estamos fazendo seja aquilo que a gente quer. Então, nós temos que ter essa consciência, ter esse discernimento que as três forças é que vão nos levar adiante. Eu tenho vários amigos, né, que eles fazem exatamente isso. Eles têm a profissão deles, que trabalham lá na profissão deles, eles têm uma atividade, né, para que eles consigam ampliar essa atividade profissional, e depois eles têm uma atividade social. Eles não têm uma vida só profissional. Aqueles que têm uma vida visando só a profissão, tendem com o tempo a ficar obsoletos, porque ele não dá abertura a aprender mais nada. Ele acha que aquilo que ele sabe é o dono da razão. Então, nós temos que entender que quando os sábios enfrentaram os deuses, eles só conseguiram enfrentá-los quando eles perceberam que diretamente numa energia eles não iam conseguir chegar na felicidade. Com as três energias, hoje já se consegue deslumbrar uma sensação de paz de espírito. E só para a gente ter uma ideia, né, que eu sempre falo, quando está no éter, eu recebo algumas mensagens, né? E eu percebi essa aqui, que chama assim: o pessimista reclama do vento, o otimista espera que ele mude, e o realista ajusta as velas. Se nós pensarmos nisso, olha, eu não vejo nem os três ser felizes, não. Eles estão cumprindo as suas funções, mas não estão. E aí tem uma pesquisa, já na minha área administrativa, contábil, né? Que vem assim: os empreendedores falham, em média, 3,8 vezes antes do sucesso final. Então, veja que você, norteando, né, essas três forças, você vai chegar no sucesso.
O que separa os bem-sucedidos dos outros é a persistência. Então, ser persistente nessas três forças é o sucesso que vai ter em nossas vidas. Nós vamos se tornar pessoas mais agradáveis, nós vamos parar de reclamar, nós vamos entender que o mundo é assim, o mundo está passando pelo que está passando, porque tem que passar, nós não somos o centro da verdade, nós não somos o centro do universo, e nós temos que administrar esse momento que nós estamos vivendo aqui. Então, o sucesso está na persistência, porque quando você está como pessimista, você acaba desistindo. Porque você fala assim, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, e você abandona. Não é que não vai dar certo, você está estudando as possibilidades que você pode ter para estar nesse momento. A partir do momento que você tem esse mapeamento, como a gente fala, aí você vai ser o otimista. Otimista, não. Você vai começar a tomar uma atitude. E aí você vai ser realista. Então, no mundo, né, administrativo, contábil, ele fala, a pessoa, a média de tentativa é 3,8 vezes. E nós queremos já acertar na primeira, né? Nós somos assim, muito bom do que a gente faz, né? A gente já quer na primeira, e a gente não tem esse entendimento que tudo tem seu tempo. Mas não podemos abandonar a regra do jogo. Então, os deuses tentaram de uma forma e os sábios foram em outras. A felicidade é uma sensação de bem-estar, né? E contentamento. Nos vender a ideia, né, de que a felicidade tem que ser adquirida e, na verdade, ela tem que ser sentida. Então, nós sempre, a mídia nos vende que a gente adquirindo alguma coisa, nós vamos ser felizes. Quantas coisas tem em vossas casas e vocês não sabem nem por que vocês têm aí, que foi comprada, adquirida no ímpeto, né? Foi comprada porque alguém vendeu a ideia do que aquilo é aquilo. Ó, vai aqui que você vai ser feliz. E você compra, se satisfaz, passa um dia, passa dois, passa três, passa quatro, aí a mídia vem falar assim, olha, mas você esqueceu de comprar a caixinha que vai acoplar nesse equipamento que você já adquiriu, que então vai dar essa felicidade, falta a caixinha, e a mídia vai vender os produtos para vocês, é disso que eles vivem. Eles vivem de vender a felicidade e nós, na busca da felicidade, ficamos, então, adquirindo coisas que não nos servem para nada, né? A não ser aquele momento de consumismo, né? Então, nessa era moderna, consumir, né, passou a ser status, né? Eu tenho um carro zero, eu tenho uma televisão 50 polegadas plana, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho isso, e aqui nós vamos indo, e o dinheiro vai indo, e eles vão ficando ricos, e a gente vai pagando a conta. Então, é isso que a gente tem que começar a parar e pensar. Não que não vamos adquirir, não, mas a forma como se adquire é que nós temos que prestar atenção, né? Para que a gente tenha gosto por aquilo, né? Senão, aí perde totalmente o sentido. Só para vocês verem como os sábios colocaram essas três forças, essa tríade, nas religiões, nas filosofias, em musicologia e teoria, é a teoria musical. A tríade, também chamado de acorde musical básico, é um conjunto harmônico formado por três notas musicais distintas, de uma escala musical ou tonalidade. Então, você veja que a música, ela usa a tríade. Então, imagina você tocando uma música com um tom só. Além de dormir, você ainda vai ficar muito chateada com a música, porque a música ela não vai ter
graça, ela não vai ter musicalidade. Então, a tríade já está na música, isso os sábios já colocaram naquela época, nós estamos falando de 5.000 anos aqui, e por isso que a música é adorada por todos. Quem que não gosta de música? Seja ela o tipo que for. Então, a música, desde o que o mundo é mundo, ela sempre esteve presente nas nossas vidas. Na doutrina cristã, da Trindade, define Deus como 3 pessoas substanciais, expressões ou hipóteses: o Pai, o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Então, se vocês veem que a Trindade também está aí, né, no cristianismo. Então, fizeram, né, o cristianismo exatamente com a Trindade. Então, quando se fala o Pai, o Filho, Jesus Cristo, né, que é o Jesus Cristo e o Espírito Santo, é um Deus em 3 pessoas. As 3 pessoas são distintas, mas são uma, que chama substância, essência ou natureza. A igreja é o que é, né? O cristianismo é o que é, porque ele usa essas 3 forças para manter a sua atividade, né? Então, todos usam. Aqui nós temos também os espíritas, né? Quem é espírita? Os espíritas são aqueles que seguem a doutrina espírita codificada por Kardec. Olha que interessante. Kardec, para quem sabe a história dele, ele era um grande cientista, né? Ele foi um grande buscador da verdade. Né? Ele que na realidade, ele deu a ideia do espiritismo. Né? Então, quem segue o espiritismo por Kardec, né? Ele também fez a doutrina dele com a tríade, que é a religião, a ciência e a filosofia. Kardec uniu os 3, porque ele percebeu que só com religião o homem não iria chegar a nada, muito menos com a ciência. É muita informação, a ciência passa muita informação, aquilo vem informação, e no fundo, a gente também não consegue absorver de uma forma satisfatória. E aí ele vem com a filosofia, né? Muitos filósofos estão aí, né? Passando essas informações para nós, que a gente conhece aí, igual o nosso amigo lá, conheças a ti mesmo, né? Até desde a época dos deuses, vai se buscando uma forma do homem reconhecer a felicidade dentro dele. Conhece a ti mesmo. Nós aqui estamos trabalhando com autoconhecimento. Nós aqui estamos trabalhando para buscarmos dentro de nós toda essa felicidade que os deuses esconderam de nós. E olha, a coisa é tão irônica, né? Que eles esconderam para que a gente ficasse dependente deles. Vejam essa história. As histórias dizem as verdades. Então, nós temos que começar a entender que os deuses são deuses, sim, que eles têm a sua presença, sim, que eles fazem parte de todo o contexto, mas nós não podemos ficar dependendo deles para sermos felizes, porque nós já somos felizes. Por que nós temos que depender deles para ser felizes? Aí nós temos que começar a prestar atenção. O que eu quero para mim? Eu quero ser feliz? Agradeço aos deuses, os deuses ajudam, mas depende da minha atitude em querer ser feliz. Eu que tenho que me movimentar para ser feliz. Quando eu me achar que estou entrando no mundo do pessimista, eu tenho que começar a ser realista. Então, é uma sensação. Quando você começar a ficar desanimado, você já muda a força. Você tem esse poder. Você tem essa condição. Né? Eu brincava com a Paula. Eu falei, Paula, tudo bem e tal, não sei o quê. Paula, agora vamos viajar. Né? Atitude, vamos tomar atitude, vamos viajar, vamos passear. Né? Já passou essa fase
né, do entendimento. Agora tem a fase da atitude. E daqui a pouco ela vai realizar essas viagens. Então você vê que isso é real. Isso nós não estamos inventando. Primeiro se mapeia a situação, vê o que aconteceu, mapeou, opa, peraí, como é que eu saio dessa ação? Nada mais é uma força e a outra, é tirar você dessa situação. Uma força ajuda a outra a sair dessas situações. Então, quando a Lúcia uma vez veio para São Paulo, né, Lúcia? A Lúcia veio para São Paulo e não sei o quê, tudo medrosa, vai, não vou, vai, não vai, foi. E só ela sabe a, a, essa alegria imensa que foi essa viagem dela, o sucesso, quantas pessoas ela conheceu, quanto ela cresceu, que você muda totalmente a sua visão, né? Totalmente a sua. É outro mundo. Tomar atitude não é ainda ser feliz, não é ainda ser feliz. Passa a ser feliz quando você não coloca expectativas. Entendo assim. Tomar atitude é você ter uma motivação para ser feliz. O resultado que vai ser aqui pode ser qual for, porque muitas vezes as situações, ao nosso olhar, elas não são confortáveis, mas elas precisam não ser confortáveis porque você vai ser feliz. E se ela deixar confortável, você vai ser triste, porque não vai ser aquilo que você estava esperando. Muitas vezes a gente passa por situações que nós não entendemos, mas vamos entender lá na frente. E precisaria passar por isso para que hoje eu estivesse, né, sorrindo. Né? A coisa mais linda do mundo é ver alguém quando chega lá e sorri. Né? Valeu a pena, valeu a coragem, valeu a predisposição. Olha, é um grande. E dá força para as próximas. Né? E dá força porque quando você percebe que dá certo, você investe em outras. Quando a gente pensa que não vai, que a coisa não. A gente para no tempo e no espaço. E como eu digo, o tempo passa. O tempo passa, as oportunidades vão, e quando a gente olhar, já foi. E temos também aqui os três pilares da prática do budista. Né? O budista também tem essa prática dos três pilares, né? Que eles chamam. É a ética, a concentração e a sabedoria. Quem já teve experiência com o budismo, né? Sabem que essas três colunas, né? Como é chamada, essas três pilares, a ética, a concentração e a sabedoria. Você vê, todos têm três forças, porque os sábios, eles descobriram que com essas três forças o homem não vai ser infeliz. Ele vai ter o seu trabalho, vai ter o seu desenvolvimento, vão ter as suas experiências e vão chegar ao sucesso. A felicidade, ela são momentos, são relâmpagos, né? Como a gente fala, mas ela não é constante. Por isso que nós temos que toda hora estar nos movimentando. Você já marcou a próxima viagem, Paulo? Tem que marcar, tem que marcar, senão fica no tempo e no espaço. No tempo e no espaço. E nós temos aqui, então, veja bem, todo o pessimista, ele não feliz, não. Sabe, o pessimista é o cauteloso. Vamos prestar atenção no que nós estamos fazendo aqui. Vamos olhar onde eu posso ir, onde eu posso seguir, quais são as pessoas que vão ser afetadas, e tocar em frente, né? E toma cuidado com. Por isso que nós vamos mudar essa nomenclatura de pessimista.
porque você pode entrar numa situação de depressão. Todo o pessimista tem uma tendência a ser depressivo, porque ele vai se afundando, ele vai afundando. E aí ele vai ser uma pessoa depressiva. Isso está já na medicina. Por outro lado, o otimista, né, ele precisa tomar cuidado também, porque muito otimismo, ele vai se tornar uma pessoa ansiosa. E a ansiedade também não é bom. A ansiedade vai fazer com que todo o seu organismo, né, ele tenha problemas, assim como o pessimista. Então, quando você está no otimista, né, não é bem assim que ele é melhor do que o pessimista. Tudo é bom quando cada um toma conta da sua tarefa, tá? Cada um toma conta do seu momento. Todos nós somos otimistas, todos nós somos cautelosos, né? Todos nós somos realistas. Então, essas três forças estão dentro de todos nós. Nós temos que administrar. Quanto mais administrar, mais chegamos perto da felicidade. Agora, a felicidade, se ela fosse uma coisa tão fácil, nós não estaríamos trabalhando todo esse tempo. A felicidade, são momentos, são relâmpagos de felicidade. Você não vai viver com toda essa pressão energética, né, com todo esse mundo energético, com paz de espírito. Né? Você vê até os budistas que têm essa cultura, né, de ser aqueles que fazem a meditação, né, não sei o quê, eles também estão lá, estão batalhando. Conheço muito budista que está aí esperneando da vida que deram para ele. Não é fácil, não. É que o Demerval, ele não está aqui hoje, mas se ele tivesse, ele ia falar. Ele está lá também se esperneando com esse budismo. Vamos aqui falar, então, da afirmação. Tá? Para quem gosta de afirmação, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. O que ele está te dando aqui? Ele te está dando abertura para que você tenha essas três forças em você. Então, ele não está direcionando a uma força, ele está te abrindo para que você tenha essas três forças atuando em você ao mesmo tempo. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Se alguém quiser checar, está em Filipenses 4:13. Vamos aqui na oração para quem gosta de orar. É a oração da serenidade. Nós temos que ser serenos nas nossas vidas. Nós temos que ter muita tranquilidade. E a oração, ela segue assim: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para acertar as coisas como que eu não posso modificar. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar. Esse é o pessimista. Então, ele já está falando ali, olha, que eu não posso modificar. Coragem para modificar o que eu posso. Aqui ele está colocando a força do otimista. E sabedoria para distinguir uma das outras, o realista. Então, você vê numa oração, ele também trabalha com a tríade, as três forças. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar. Você tem que aceitar. Você não é a dona do mundo. Você não é o centro do universo. E as coisas são o que são. Não perca tempo com isso. Toca a vida, né? Coragem para modificar o que eu posso. O que eu posso, estamos aqui, vamos embora, né? Do que ficar perdendo tempo com aquilo que eu não posso modificar. E sabedoria para distinguir uma das outras.
Isso é sabedoria, né? Saber o momento certo, a hora certa de agir. Isso nós estamos falando de sabedoria. Olha, para quem quer uma outra afirmação, tem assim, ó, eu sempre coloco, todos os dias, sobre todos os pontos de vista, sobre todos os pontos de vista. Não importa se nós estamos falando do momento de cautela, não estamos falando de um momento de atitude, não estamos falando. Não, nós estamos falando em todos os pontos de vista. Eu vou cada vez melhor, porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E ainda brinquei aqui, coloquei .com.br para não deixar dúvidas, né? Não deixe dúvidas aqui. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor, porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Não esqueçam, .com.br. Passa a régua e vamos ser felizes, sabe? Vamos ser felizes, vamos viver as nossas vidas, vamos curtir o que Deus nos deu, o que o nosso destino nos ofertou. Todos vieram já com a sua programação estabelecida para estar nesse planeta. Então, o que nós estamos vivendo é exatamente aquilo que temos que viver. Agora, a questão de aproveitar. Tem mais uma aqui, como eu falo, quando está no éter, o assunto, né, vai chegando as informações. Nunca sabe que resultados virão da sua ação. Nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. É assim. Não procura ficar sabendo o que vai dar. Quando a gente age, né, com equilíbrio, discernimento, serenidade, como diz a oração, tudo vai acontecer exatamente o que tem que acontecer. E olha, aqueles que não gostam, né? Eu já falei, segue teu caminho. Aqueles que não compartilham com a sua caminhada, que sigam os seus caminhos. Nós não somos aqui para carregar ninguém. Nós não estamos aqui para aturar ninguém. Nós não estamos aqui para sustentar ninguém, principalmente energeticamente falando, né? Então, nós temos que ter serenidade em saber o momento certo, na hora certa, para agir. Então, é isso que nós temos para hoje. Tenham serenidade, calma, tranquilidade, que essas três forças, vocês estarão sobre as regras de toda a sabedoria. É o momento que o planeta vive. Quem sabe essas três forças, ao longo do tempo, elas vão se transformando em duas, ou até chegar um momento que vão se transformar em uma força só a gente vai chegar nessa contemplação. Mas hoje, são só 5.000 anos, coisa fácil, né? Pertinho, né? A gente tem esse estudo. Então, pense nisso. Eu não sou o centro do universo. Eu vim aqui para ser feliz. E a minha felicidade depende do meu discernimento de estar no lugar certo, na hora certa e no momento certo. Todo dia de manhã eu acordo e falo isso. Que Deus me coloque no lugar certo, na hora certa e no momento certo. É isso que eu desejo para mim e para todos vocês, sem sombra de dúvida. Tá bom? Mais alguma coisa? Podemos fechar, já estamos chegando no nosso horário. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fala, Luciano. Por exemplo, se a gente soubesse que ia chegar uma dessas forças aí, qual delas você escolheria, assim, se é que a gente pudesse escolher? Olha, Lúcia, a gente não tem essa escolha. O Pois é. mundo, ele está andando
o mundo ele está girando, a gente, você tem que ter fé nos seus protetores. Sim. Nós não temos esse poder de dizer agora eu quero isso, agora eu quero aquilo. Imagina, se fosse assim, né? Era, né? É, Mas não. eu acredito, né, nos meus protetores, igual você está Isso. falando. Foi mais uma curiosidade, assim, porque você falou, né, que quem sabe um dia pode transformar em duas ou uma. Então, me veio assim, e se, né? Qual delas se a gente pudesse escolher? Olha, se você, quem sabe, aí pela frente nós vamos falar do Enneagrama. É um sistema é de é o sistema mais completo do comportamento humano feito pelos sábios aí faz 3 anos, só 3.000 anos, 4.000 anos, exatamente com essa finalidade de encontrar, né, uma energia que supra o homem na busca da sua felicidade. Todo esse sistema, se você olhar a numerologia, a astrologia, todos esses sistemas foram criados pelos sábios, que são sábios que criam isso, né? Para que o homem pudesse se nortear em busca da sua felicidade. Então, quando você faz o seu mapa astral, lá diz, isso vai acontecer isso, vai aquilo, e assim por diante. Quando você vai na numerologia, ele diz lá, se você usar a letra tal, estou falando bem simples aqui, né? Você mudar o seu nome, colocar um S ali, você vai mudar a sua sintonia. Isso são ciências, mas todas elas só vão ser reais se você acreditar. Aham, Se você não acreditar, não adianta nada. Porque a sua fé, como é chamado, né, de acreditar em você não é do que as pessoas falam, não. Acreditar em você, no seu potencial, que você tem condições para isso, esse é o primeiro passo. A percepção é muito interessante você perceber, é muito bom, é muito interessante, porque você vai dando confiabilidade. A percepção nada mais é de dar a você confiança naquilo que você está fazendo. A maioria das pessoas desistem, né, do conhecimento, ou do seu entendimento, porque elas simplesmente leem, ouvem, elas não arriscam, né? Elas simplesmente caem no mesmismo. Ah, eu ouvi isso aqui. Há quanto tempo que a gente vem orando o Pai Nosso? Mas não passar a informação para nós que esse Pai Nosso está dentro de nós. Por quê? Porque os deuses querem que a gente dependa deles. Olha que coisa sutil essa historinha. Historinha, mas ele está explicando exatamente isso. Olha, eu não quero que você conheça a felicidade, eu não quero que você sinta a felicidade, eu quero que você venha pedir para mim. Olha que coisa irônica. Mas espera aí, mas se a felicidade já é minha, por que eu tenho que pedir para você? E isso são os deuses. Aí vieram os sábios e começaram a colocar ordem na casa. Ah, tudo bem? Espera aí, mas aqui nós vamos mudar. E vem mudando a regra do jogo. Mais crenças estão sendo criadas, mais religiões, vira e mexe, a gente tem essa informação e as pessoas hoje têm acesso às informações. Antigamente não tinha. Tudo era trancado a 7 chaves para ninguém conhecer essas informações. Hoje, as redes sociais não foram criadas à toa. Elas estão sendo usadas errada, como sempre o homem faz, né? O homem usa as coisas erradas, né? Mas para que todos tivessem acesso a essas informações. E é isso que está acontecendo. Aos poucos as pessoas estão conhecendo a verdade, aos poucos as pessoas estão se conhecendo, né? Porque o principal aqui é a gente se conhecer. Se você É, vai usar a energia X, Y, Z, fica tranquila. claro, eu acredito. Até eu acredito em tudo, um pouco, sabe? Assim, eu não tenho aquela crença em uma coisa só, por exemplo, só no catolicismo.
Eu acredito em várias religiões, sabe? Eu nem sei se é normal isso, não, mas eu acredito. Então, às vezes eu leio um pouco de tudo, assim. E, eu acho que isso aqui é assim, acho que isso aqui é assim. Nada para mim não tem, assim, eu posso dizer que não é confiável, assim, que eu sempre tem uma coisa que eu acho que é por ali, assim, em tal, por exemplo, budismo, né? O espiritismo, catolicismo, cada uma tem uma coisa que eu acredito, sabe? Será Sei, que inconscientemente, você já está usando essas três forças. A partir do momento que você valoriza todas, porque em cada uma tem um segredinho, em cada religião, cada filosofia, cada um tem o seu segredinho ali. E se você conseguir, lógico, ter essa informação de cada uma, pelo menos a informação, você vai formatando a coisa. Então, assim, muitas vezes as pessoas elas perguntam, né? Ah, você é espírita, você é isso, você é aquilo. Eu falei, olha, eu sou de Deus. aham. Eu sou de É, Deus. porque tem gente que fala assim, então você não acredita em nada. Eu falei, não, eu acredito sim, E, muito bom, muito bom. Você é né? feliz. Você Sou. você é feliz, sabe? Todos nós somos Assim, nem felizes, sempre, né? A gente tem aquele momento assim de não estar feliz, mas eu sou. tá? Olha, Eu acredito. Lúcia, guarda isso para você. Não conta para ninguém. Um dos segredos da sabedoria é você não revelar a sua felicidade para as pessoas. Você viu que os deuses vão lá e tiram. Aham. Então, né, os deuses vão lá e falam: Ah, você está feliz? Ah, oba! Vamos então pegar a Lúcia aqui. Não diga isso, Eu não não diga. falo, não, até porque assim, eu não sou, eu estou falando aqui, mas eu não sou de muita conversa, eu fico, sou mais de ouvir. O silêncio é a alma do negócio. Então, Aí. entendeu? Esse é o do negócio. Atualmente, nesse mundo espiritual, vamos assim ampliar, né? As pessoas têm muita curiosidade, porque até agora nunca foi explicado para ninguém o que é isso. É. É uma coisa muito irônica, ninguém explicou. Até hoje eu estou aqui e ninguém falou para mim, olha, a espiritualidade, inventaram histórias, tentaram vender os peixes, né? Vender o gato para o lebre, lembra lá o pêssego, né? Os pêssegos mastigados, é isso que venderam até agora para nós. Quando a gente começa a despertar, a gente começa a clarear, nós temos que ficar na moita, porque aí você vai ter mais possibilidade de conhecer mais coisas ainda, sabe? Mais coisas ainda. E não mostre a sua felicidade para as pessoas, ela é sua. Uhum. Guarde de sete. Lembra a caixinha de Pandora que fica fechadinha lá? Não abre ela que vão te pegar. Você vai assim, não, é sua. Você chegou lá. É. Os outros têm que caminhar para chegar lá. Você já chegou lá. Então, assim, as pessoas querem você para encurtar, né, o caminho deles. É isso que fazem com a gente. Então, o que que eles fazem? Em vez de eles fazerem a caminhada tal como todo mundo tem que fazer, não. Eles ficam ancorando nas pessoas que já têm. Tá bom? Tá bom. Vamos Obrigada. aí. Tamo junto. Tamo junto. Não. Mais alguém, gente? Podemos fechar aqui? Tudo tranquilo? Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus, tá? E paz na terra aos homens de boa vontade, tá bom?